Olá pessoal, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live dessa nossa semana de lives intitulada O que não te contaram sobre o marxismo. Eu me chamo Leonardo Lisboa e nessa live de hoje nós iremos conversar com o professor Camilo Santa Bárbara. Hoje nós iremos falar acerca da teologia da libertação no seio da Igreja Católica e o que nós, cristãos, evangélicos, protestantes, podemos fazer contra essa doutrina política e ideológica que é certamente o marxismo quando ela se infiltra no seio da igreja. O professor Camilo Santa Bárbara tem uma experiência de vida e tem uma vivência dentro do seio da Igreja Católica que certamente vai nos ser muito útil a respeito dessa nossa discussão aqui, tá, pessoal? Bom, mas antes queria desejar boa noite a todos, ao Bruno, a Israel, meu querido amiguíssimo, tá por aqui presente, ao Wagner, Bruno sempre presente em todas as aulas, Vanessa, Priscila Galvão, pontual, sempre presente aqui logo no início dessas nossas lives, ao Vini Marques, só acenar aqui para todos, tá, pessoal? Até porque a nossa live de hoje, ela é certamente, não que as outras lives não tenham sido importantes, mas essa nossa live de hoje é certamente uma das mais importantes. Só lembrando que todas as outras lives dos dias anteriores estão salvas aqui no perfil. Na segunda-feira eu estive reunido com o professor Gabriel Mendes, onde nós falamos sobre o marxismo cultural. Na terça-feira foi com a professora Adriana Rondon, onde nós comentamos, ou melhor dizendo, onde a professora compartilhou a sua experiência de vida com o marxismo e o socialismo lá na Venezuela. Na quarta-feira estive com o professor Ubiratã, onde nós falamos sobre a economia socialista e como não funciona de forma alguma. Ontem eu estive conversando, foi uma conversa muito produtiva, inclusive, com a professora Ana Maria Camargo, sobre como o homeschooling, a defesa do homeschooling pode ser certamente uma arma contra a ideologia marxista. E hoje eu vou ter a honra, inclusive o professor Camilo já está presente aqui, permitam-me convidá-lo. Pessoal, me digam algo, por favor, o áudio, vocês estão conseguindo me ouvir em alto e bom som? Eu queria que vocês me dessem esse feedback antes de eu fazer o convite ao queridíssimo professor Camilo, que já está presente aqui na nossa live. Se alguém pudesse me dar esse feedback, se o áudio, se vocês conseguem me ouvir em alto e bom som. Perfeito, perfeito. Bom, então deixa eu só fazer aqui o convite, chamar o professor, aqui essa nossa live de hoje. Obrigado, Israel. Obrigado, meu amigo. Pronto, o professor Camilo já está se fazendo presente. Olá, meu caro. Olá, professor, tudo bom? Tudo ótimo. Boa noite, professor Camilo. Boa noite, boa noite. Eu que agradeço. Só tenho a agradecer pela sua presença e por topar participar aqui dessa nossa semana de lives aqui, intitulado O que não te contaram sobre o marxismo. Tenho certeza que, acredito eu, e para todos que estão nos assistindo, vai ser uma live singular, para a gente falar um pouco, né, professor, desse ovo da serpente que, infelizmente, tem se alastrado cada vez mais no seio. Claro, a gente vai focar aqui, né, professor, fazer um recorte no seio da Igreja Católica, mas eu acredito, né, professor, que esse vírus maligno das ideias de esquerda e do marxismo, né, professor, está presente nas mais variadas religiões. Não sei se o senhor concorda com essa minha leitura. Sim, sim, sim. Eu acho Perfeito. que Bom, a sua colocação é correta. Perfeito. Então, antes de mais nada, professor, eu queria... Tá perfeito. Escutar? Perfeito, professor, em alto e bom som aqui. Então, professor Camilo, se o senhor me permite, eu queria pedir que o senhor se apresentasse a todos que aqui estão e, claro, só para comunicar aos que estavam acompanhando esse conteúdo produzido desde o início da semana, o professor Rodorval, que havia sido o convidado para participar dessa live de hoje, felizmente ele conseguiu marcar uma cirurgia de ordem pessoal, que ele já estava tentando marcar há muito tempo, e por conta disso, por conta do pós-operatório necessário, por conta dessa cirurgia pela qual passou o professor Rodoval, ele não pôde estar presente aqui, mas me recomendou e falou, fale com o professor Camilo, que certamente ele não apenas vai topar, como ele também tem muito a esclarecer e muito a pontuar acerca desse assunto do marxismo dentro do seio da Igreja Católica. E aí, professor, eu passo a bola para a vossa pessoa. Eu queria que o senhor se apresentasse, quem é o professor Camilo Santa Bárbara, o que é que você tem feito nos últimos dias, qual é a sua atividade acadêmica, qual é o seu envolvimento, tanto com a religião quanto com as ideias marxistas. Fique à vontade para se apresentar, professor. Bom, em primeiro lugar, né, eu queria agradecer ao professor Leonardo o convite, né, desejar uma boa noite a todos.
né, e esperar que a gente possa dialogar de uma maneira assim, muito informal, muito tranquila, né, mas com os aprofundamentos necessários, né, decorrentes do nosso trabalho, da nossa experiência. Né, e vou falar assim, brevemente um pouco agora, como o professor Leonardo me pediu, sobre a minha trajetória. Né? Então, meu nome é Camilo, né, eu sou professor, eu tenho graduação tanto bacharelado quanto licenciatura na área de Ciências Sociais, na Universidade Federal de Sergipe, mestrado, né, também na área de Sociologia, né, e doutorado na área de Sociologia, né, tudo pela Universidade Federal de Sergipe. Né. E eu sou católico, né, venho de uma formação católica, né, e que eu acho que, como todos que entram na universidade, né, acabam encontrando um ambiente um pouco, né, bastante hostil, né, a essa experiência religiosa que nós carregamos. Embora eu acho que todos nós saibamos que, quando entramos na universidade, que a universidade é um ambiente dedicado à ciência, né? Então a gente não vai lá para fazer proselitismo nem nada, mas nós acabamos, de certa forma, né, sendo muito hostilizados dentro desse ambiente. Bom, por conta dessa experiência religiosa, eu acabei, na minha dissertação, na minha monografia, escrevendo sobre doutrina social da igreja. Então, eu fiz, na verdade, um paralelo, né, entre essa ideia do amor cristão e, muito presente naquela carta encíclica do Papa Bento XVI, Deus Caritas Est, e a questão da dádiva, né, uma teoria da dádiva, né, como essa lógica da dádiva funciona também, né, dentro do contexto do cristianismo, né, ou seja, eu acabei trabalhando essa temática da doutrina social da igreja. No mestrado, eu continuei aprofundando nessa temática da doutrina social da igreja, né, e no doutorado, eu trabalhei a questão, fui fazer uma pesquisa em São Paulo, né, e pesquisei as mudanças que ocorreram num grande seminário lá de São Paulo, né, na região do Ipiranga, né, quando houve uma mudança da grade curricular, que era bastante moldada dentro de um catolicismo mais tradicional, para uma grade curricular, né, e toda uma reestruturação do seminário voltado, né, nos moldes da nascente teologia da libertação, né, durante o episcopado de Dom Paulo Evaristo Arnes. Né. Então, por conta de estudar no doutorado essa mudança, eu acabei me aprofundando um pouco nas grades curriculares dos seminários, né, nos estudos sobre teologia da libertação, nos autores que eram estudados, né, quais eram as temáticas que eram abordadas, qual era a leitura que era feita do cristianismo a partir da teologia da libertação e qual era a leitura feita a partir do cristianismo tradicional, né, do catolicismo tradicional, né, do catolicismo, por assim dizer, mais escolástico, etc. Né? Fora isso, eu cheguei ainda a cursar 2 anos, né, de um curso de teologia pastoral para leigos. Né? Trabalhei na universidade como professor substituto durante quase 4 anos, 2 períodos de 2 anos, né, na Universidade Federal de Sergipe, né, em colégios aqui de Aracaju, em nível médio, né, na Faculdade Ages, lá em Paripiranga, durante quase 5 anos, né, e fui professor, sou atualmente professor do Seminário Maior Nossa Senhora da Conceição, aqui da Arquidiocese de Aracaju. Estou voltando agora, mas trabalhei lá antes quase 8 anos. Né? Então, eu tenho assim uma leitura, né, da teologia da libertação, sobretudo porque conheço os documentos da doutrina social da igreja, conheço os documentos da igreja, e também porque conheço do ponto de vista sociológico, né, a realidade do Brasil, né, e também alguns escritos, né, de teólogos, né, da libertação, por assim dizer.
né? Mas eu acho que Perfeito. daí já basta já de Não, eu 40 acho. anos, né? Perfeito, professor Camilo. Assim, eu acredito que, mais uma vez, é impossível não agradecer a sua disponibilidade e a sua presença nessa nossa live de hoje. Acredito, bastou o senhor iniciar a falar e várias perguntas e vários questionamentos foram surgindo aqui na minha mente acerca não apenas do marxismo, mas da teologia da libertação, que é o nosso tema central aqui esse nosso bate-papo informal de hoje aqui, né? E aí, professor, toda live, sempre no início, depois que eu retomo a palavra após o convidado se apresentar, eu sempre gosto de trazer, relembrar o porquê dessas lives, né? O que não te contaram sobre o marxismo, né? Nós já falamos aqui, professor, sobre o marxismo cultural, sobre política, sobre educação, sobre economia, e hoje abordamos o tema da religião. Amanhã nós iremos falar sobre jornalismo, e é impossível, tal como eu fiz nas lives anteriores, professor, eu sempre trago como referência o próprio livro, que é, de certa forma, digamos assim, o que acabou por germinar esse vírus, permita-me chamar desse jeito, professor, com essa palavra, a ideologia marxista, que é o próprio manifesto do Partido Comunista que eu tenho aqui em mãos dessa edição da Pinguim. Livro esse, professor, que inclusive, curiosamente, essa mesma semana, fez 173 anos da sua publicação. E no capítulo 2, o Marx e o Engels, no capítulo 2 chamado Proletários e Comunistas, eles vão fazer uma menção à própria religião. E aqui devemos entender, né, professor? Claro, o senhor vai discorrer sobre isso de maneira muito mais elaborada do que eu, que a religião, desde o início, Marx e o Engels já haviam percebido como ela era, de certa forma, assim como a própria família, a instituição família, o núcleo familiar, uma barreira para os ideais revolucionários, para as ideias da revolução. Tanto é verdade que o Marx e o Engels afirmam nesse capítulo 2, permitam-me fazer a leitura para todos que nos acompanham, e aí eu vou, claro, passar a palavra ao professor com mais uma pergunta. O Marx e o Engels falavam exatamente o seguinte sobre a religião, abre aspas, mas se ideias religiosas, morais, filosóficas, políticas, jurídicas, etc., se modificaram no curso do desenvolvimento histórico, dirão a religião, a moral, a filosofia, a política, o direito, sempre se mantiveram em meio à mudança. Além disso, há verdades eternas como a liberdade, a justiça, etc., que são comuns a todos os estados da sociedade. E aí ele vem agora e, de certa forma, coloca de lado a religião quando ele diz o seguinte: o comunismo, contudo, abole essas verdades eternas. Abole a religião, a moral. Em vez de lhes dar nova forma, contradiz, portanto, todos os desenvolvimentos históricos até o presente momento. Ou seja, professor, está muito claro no próprio manifesto do Partido Comunista qual é a visão do marxismo a respeito da religião, justamente para questionar a verdade da Igreja Católica, a própria doutrina social da Igreja Católica. E aí, professor, eu passo a palavra para a vossa pessoa, fazendo a seguinte pergunta, e aí de cunho pessoal. Quando o senhor adentrou no curso de Sociologia, seja na graduação, no mestrado e no doutorado, acredito eu, me corrija se eu estiver errado, o senhor já professava a fé cristã, a fé católica. E como foi esse contato, professor, do senhor com o ambiente acadêmico, sendo justamente isso que o senhor falou, um ambiente hostil àqueles que professam a fé católica, o que infelizmente, né, que não deveria ser, afinal de contas a universidade foi criada dentro do próprio seio da Igreja Católica. Mas como foi, professor, esse seu embate nos primeiros dias com a turma, por assim dizer, e seguindo adiante na carreira acadêmica? A minha história, na verdade, quando eu entrei, eu fui criado numa família católica. Minha mãe, né, muito católica, e desde criança eu frequentei a crisma, frequentei todo tipo de catequese católica. Mas quando, mais ou menos no ensino médio, né, eu entrei em contato com a leitura de Marx. O primeiro livro que eu li de Marx foi o Manifesto Comunista, né, que é, como o próprio nome diz, um manifesto. É um livro mais simples, mais fácil, é um livro geralmente de entrada, né, uma carta, um manifesto, como um manifesto de um partido, etc., né, uma carta onde ele expõe de maneira muito simples, né, de maneira justamente com um caráter divulgativo, as suas ideias centrais. E eu acabei seduzido por essas ideias, né? Devo dizer, né, que acabei seduzido por essas ideias. E naquele momento, né, de juventude, etc., por volta aí de 16 anos, 17 anos, né, eu me insurgi, de certa forma, contra a igreja e contra a tradição familiar, materna, etc., né?
E foi basicamente nesse momento da minha vida que eu decidi fazer ciências sociais, porque eu queria me aprofundar um pouco, né? Também como um desejo de fazer militância política, né? Na época, alguns amigos já faziam parte da universidade, né? E me colocaram em contato também com o ambiente universitário, com algumas pessoas, comecei a frequentar alguns grupos, né, fora da universidade, né, e ali permanecer. Depois de um certo tempo, eu percebi que estava faltando alguma coisa, né? Eu tive assim um momento de mudança. Eu passei o curso, entrei no curso, tal. Já no segundo período já da universidade, eu comecei a perceber que algumas ideias que eram postas ali eram ideias um pouco contraditórias, né? Sobretudo porque pessoalmente eu precisava de respostas mais consistentes, né? Até inclusive do ponto de vista pessoal. Então, isso coincidiu também com um momento que eu descobri que tinha uma hepatite, precisei fazer um tratamento, foi um momento de crise pessoal, e eu reencontrei essa tradição religiosa, católica, por conta própria, né? E aí eu voltei novamente, né, a frequentar as missas, a participar do ambiente religioso, né? E a partir desse momento, né, aprofundando um pouco mais, né, nas razões teologicamente, filosoficamente, etc., eu comecei a perceber essa relação por assim dizer, né, antagonismo, né, para utilizar uma palavra de Marx, né, antagonismo entre... Luta de classes. Exato. Eu comecei a perceber que não poderia pertencer ao povo marxista, né, e ao povo cristão ao mesmo tempo, né? Não dava para conciliar, né, as duas coisas, né? E a partir daí eu comecei ingenuamente, né, porque até então não sentia tanto essa hostilidade, porque eu não confessava publicamente uma fé católica. Mas a partir do momento que eu comecei a dizer algumas coisas na universidade, na sala de aula, etc., aí apareceram as primeiras contestações, né? Que a universidade não era um ambiente para gente religiosa, né? Que quem professa a religião não pode professar a ciência, né? Como se religião fosse coisa de gente ingênua, de gente que não pode ser culta, que não pode ser preparada, né? Coisa de gente que é engabelada, etc, etc, etc. Esse papinho, né, que, de certa forma, engana muitos jovens, né? Porque se nós formos olhar do ponto de vista da história da filosofia, e inclusive da própria história da ciência, nós vamos perceber que os grandes cientistas, né, os grandes filósofos, os grandes intelectuais, né, que o nosso mundo conheceu, uma boa parte deles era religioso, professava fé religiosa, né? Muitos eram católicos, cristãos, etc. Né? Qualquer pessoa que entende um pouco isso, quer dizer, e aí eu via, de certa forma, a má fé de muitos dos meus professores, né? Que, sabendo disso, né, ainda continuavam com esse discurso, né, de certa forma, diminuindo, né, as pessoas que professavam, né, sobretudo a fé cristã, né, para a gente não ficar num discurso muito longo, muito aberto, né, porque muitas denominações religiosas dentro da universidade são muito festejadas, né? Por exemplo, o espiritismo tem uma boa acolhida dentro da universidade, né? As religiões afro, né? As religiões de matriz afro também têm uma boa acolhida. Agora, os cristãos, de maneira particular, né, são muito hostilizados dentro do ambiente universitário, né? Então, até mesmo a escolha do objeto, né, de estudo, quando eu decidi pesquisar sobre doutrina social da igreja, foi bastante criticado. Para você ter uma ideia, eu comecei com um orientador, né, que não conhecia nada da doutrina social da igreja, mas quis me orientar. Esse orientador se aposentou, né, eu passei para outra professora, né, essa professora tentou me dissuadir a abandonar esse objeto e pesquisar outra coisa, porque quer dizer que aquele objeto não tinha relevância, né, científica, até que, por fim, por uma providência divina, o professor Rodoval estava voltando de São Paulo do seu doutorado, né?
E aí eu encontrei com ele na universidade. Ele também não sabia muita coisa de doutrina social da igreja, mas resolveu me orientar, né, na temática. Né? E aí foi por conta do professor Rodoval, em grande medida, que eu acabei, né, tendo uma autonomia para pesquisar, né, as coisas que eu considerava relevantes e que achava que valeria a pena ser pesquisado. Né? Então, a presença do professor Rodoval na minha vida acadêmica e a amizade dele do ponto de vista pessoal foi muito importante para mim. Perfeito, perfeito. Notem vocês que estão nos assistindo que essa experiência, essa vivência que o professor Camilo teve justamente na universidade, frequentando o espaço acadêmico e professando a fé cristã, de certa forma foi um impeditivo, ou barreiras foram construídas justamente por ele se posicionar cristão ou professar a fé católica em público, né, professor? E aí é curioso e até de certa forma um tanto quanto contraditório notar que esses mesmos indivíduos que vociferam contra a fé católica ocupam um espaço que talvez não existiria se não fosse a própria Igreja Católica. Afinal de contas, quando você vai estudar, por exemplo, o desenvolvimento da educação, né, você encontra através de dados, de livros, de informações fidedignas, fazendo um estudo historiográfico sério, que a estrutura e a forma como as universidades nós temos hoje, por exemplo, foram criadas justamente pela Igreja Católica. Nas universidades mais antigas do mundo, elas têm elas foram construídas no próprio terreno das igrejas católicas, elas eram, de certa forma, um espaço na Igreja Católica compartilhava o conhecimento, o saber com o mundo todo ao seu redor. Inclusive, como bem falou o professor Camilo, né, os maiores cientistas do mundo, muitos deles professavam a fé cristã em alto e bom som. Então, esse falso discurso de que os católicos não podem frequentar a universidade nada mais do que é feito tão somente para afastar os cristãos do ambiente acadêmico. Mas assim, professor, dando continuidade aqui a essa nossa conversa, eu queria perguntar à vossa pessoa qual é a sua opinião sobre esses marxistas ou esses esquerdistas que tentam, de certa forma, ressignificar os escritos sagrados, ou seja, a Bíblia da Igreja Católica, para apresentar Jesus Cristo como se fosse um jovem militante do curso de Ciências Sociais, como se Jesus Cristo pertencesse a essa militância hippie. Qual é a sua visão, tendo estudado a doutrina social da Igreja Católica, qual é a sua visão acerca desse fato, dessa socialização de Jesus Cristo? Eu acho que a internet do professor está um pouco instável. Não sei se é só para mim. Vocês têm a impressão de que travou para ele? Vamos aguardar ver se o professor consegue retornar para que ele possa responder essa minha pergunta. Né, pessoal? Porque notem, todo mundo que já teve a oportunidade de frequentar, por exemplo, algumas homilias, ou até mesmo ver o discurso de alguns párocos, de alguns padres, até mesmo de bispos da Igreja Católica, e até mesmo de pessoas que não frequentam a Igreja Católica, eles tentam sempre apresentar Jesus Cristo como se fosse um revolucionário que veio para ressignificar o mundo. Né? E notem que quando você vai estudar justamente a doutrina da Igreja Católica, vocês vão notar que esse discurso revolucionário não bate, ele não concatena com a própria teologia, com o próprio pensamento da Igreja Católica, essa ideia de que Jesus Cristo é um revolucionário, ou de que Jesus Cristo veio para revolucionar o mundo. Infelizmente a internet do professor caiu aqui, mas, pessoal, enquanto o professor Camilo retorna aqui para a nossa conversa, fiquem à vontade, tá, pessoal, para enviar essa live para outras pessoas, para que mais pessoas possam acompanhar aqui esse nosso bate-papo, essa nossa live sobre a religião e marxismo. E também, claro, fiquem à vontade, pessoal, também para enviar perguntas, até porque ao final da nossa live, essas perguntas serão lidas pela minha pessoa e respondidas pelo professor Camilo, certamente. Então, agradeço muito se todos vocês que aqui estão presentes, puderem enviar essa live para mais pessoas. O professor Camilo já está de volta aqui. Deixa eu só aceitar mais uma vez a presença do professor, para que ele possa nos responder acerca dessa visão revolucionária que alguns católicos apresentam da persona de Jesus Cristo, né, Filho de Deus.
Está de volta, professor. Estamos novamente de volta. Pois é. Professor, eu tenho uma teoria que certos assuntos tratados no Instagram, parece que a internet começa a boicotar. A minha esposa, um tempo desse atrás, fez várias lives também. Quando ela falava sobre aborto, a live parecia que caía. Essa semana eu estive com o professor Biratã, nós conversávamos sobre a China. Foi só falar mal da China, a internet do professor começou a ficar instável. Eu acho que alguns assuntos, acho que a internet, a inteligência artificial da internet percebe e tenta nos boicotar. Sim. Professor, mas antes de cair, o senhor conseguiu ouvir a minha pergunta acerca desse Jesus revolucionário que alguns párocos, que alguns padres, até que alguns marxistas que não fazem parte da igreja apresentam Jesus Cristo revolucionário? O senhor ouviu a minha pergunta acerca desse ponto específico e qual é a sua leitura acerca dessa visão revolucionária, essa visão hippie de Jesus Cristo, o Filho de Deus? E está carregando de novo. Vamos ver se o professor consegue agora me responder. Muriel, meu caro, boa noite, sempre presente. Ver se o professor consegue. Então, pronto, o professor está de volta. Tava bem, eu não sei, eu acho que deve ser a minha internet que está ruim. Né? Deixa eu ver se eu entendi um pouco a pergunta, porque sua fala ficou entrecortada. Né? O Jesus revolucionário. Certo, certo. Então, na verdade, assim, né? Primeiro, acho que a gente deveria falar um pouco, né, sobre a questão da teologia da libertação. Né? Perfeito, o que é perfeito. a teologia da libertação? Né? A teologia, justamente essa ideia de um Jesus revolucionário, de um Jesus transformador das estruturas sociais, nasce no seio da assim chamada teologia da libertação. Né? E o que seria essa teologia da libertação? Né? O próprio nome, para ficar numa dimensão bem simples, né? Teologia, o que é teologia? Né? Teologia é uma palavra, né, de origem grega, né, que é formada, de certa forma, por duas raízes, né, que é theos, né, que é Deus, né, e logos, que vem de logoi, que é um discurso sobre Deus. Então, teologia, na verdade, surge como uma tentativa da razão de falar algo sobre o mistério de Deus. Né? A teologia, ela, de certa forma, ela se distingue, inclusive, da própria revelação de Deus, porque a teologia, na verdade, é um esforço humano, né? É uma ciência, um esforço humano, né, para tentar compreender aquela revelação de Deus. Né? A teologia nasce, de certa forma, com o cristianismo, né? Porque já desde o início, né, com os padres apologistas, com os padres da igreja, né, como o próprio Ratzinger fala, né, que a teologia nasceu ao lado do curso que o Ratzinger faz. Ele vai dizer que, ao contrário de outras religiões, né, o cristianismo nasce buscando o diálogo com a razão. Né? Enquanto que outras religiões vão buscar na mitologia, etc., o cristianismo vai buscar esse diálogo, né, com a ratio grega, né, com o logos grego. Né? Então, a teologia cristã ela vai se consolidando, né, e pulando, aí, fazendo um pulo longo historicamente, né, ela, de certa forma, na América Latina, né, mais antes, no século XIX, um pouco, né? Quer dizer, a teologia ela vai se desenvolvendo, mas na modernidade ela sofre um choque muito grande, né? O surgimento das ciências, né? E essa tentativa de negar a revelação, né? Que nasce dentro desse contexto das ciências, né? Pelo século XIX, né? Que é um século, por assim dizer, muito hostil à religião, né, muito marcado pelo racionalismo, né, nascem as famosas teologias liberais, sobretudo no seio do protestantismo. Tem um livro interessante do sociólogo falecido, né, chamado Peter Berger, chamado O Dócil Sagrado, né, que no último capítulo, né, trata justamente do surgimento, né, desse racionalismo, né, ou de uma tendência desmitologizante que nasce dentro do protestantismo, a chamada teologia liberal. A teologia da libertação, de certa forma, nasce dessa teologia liberal.
O que é que a teologia liberal propõe? Né? Ela propõe uma desmitologização, né, do texto sagrado. Porque o texto sagrado, né, dentro do cristianismo, sempre foi considerado, né, a fonte maior da revelação, né? Juntamente com a tradição e o magistério, no caso do catolicismo, certo? Mas, assim, o que é que os protestantes propunham? Né? Eles propunham, de certa forma, tirar da revelação todos os mitos, todos os milagres, tudo aquilo que não estivesse em consonância com o discurso científico racionalista, né? E deixar somente, né, aquilo que estivesse em consonância com esse discurso, né? Então, quando a Bíblia falava de milagre de Jesus, a teologia liberal dizia que aquilo ali, na verdade, era só uma linguagem, né? Mas que aquele milagre não aconteceu de fato, né? Então, quando falava que Jesus caminhava sobre as águas, aquilo ali era uma imagem, simplesmente, não aconteceu, né? Ele tinha um significado ali oculto, né? Quer dizer, quando Jesus caminhava sobre as águas, quer dizer que somente que uma pessoa de fé era capaz de ultrapassar as dificuldades, né? Era capaz de vencer as forças do mal, porque as águas são sinônimo das forças demoníacas, por exemplo, né? Ou seja, ele não caminhou literalmente sobre as águas, é só uma imagem, né? Isso começou no seio do protestantismo, né? Com autores como Schleiermacher, né? Bultmann, né? Rudolf Bultmann, etc. Todos os autores importantes, teólogos importantes no seio do protestantismo. Só que isso, no século XIX, já começou a existir no ambiente protestante. No catolicismo, ele só vem bem depois, né? Por uma série de fatores, né? Pelo fato da Igreja Católica ter um magistério, pelo fato de não haver a livre interpretação dentro do catolicismo. Ou seja, a Igreja Católica foi preservada, né, dessas interpretações. Mas isso foi chegando, né? E desemboca, sobretudo, né, a partir de um momento onde há uma maior liberdade no Concílio Vaticano II. Né? Década de 60, 70, começam a aparecer, né, e ganhar, de certa forma, prestígio dentro da Igreja Católica, né, essas teologias racionalistas, né? Entre elas, a teologia da libertação, no caso da América Latina. Né? Então, falar também em teologia da libertação é um pouco complicado, porque há autores que defendem que não há uma teologia da libertação, mas teologias da libertação, certo? Então, a teologia feminista, a teologia negra, né, etc., seriam, de certa forma, né, uma teologia ligada à questão da ecologia, a teologia indígena, etc. Ou seja, seriam várias teologias, né, que estariam dentro de um mesmo viés. Né? Então, por que na América Latina? Né? Eu posso dizer que a teologia da libertação nasceu na América Latina, mas ela não é genuinamente latino-americana. Né? Ela nasce, de alguma forma, a partir de autores que estudaram na Europa. Né? Ela tem uma matriz europeia, ela não tem uma matriz latino-americana, por assim dizer. Mas ela nasce como uma reflexão de gente latino-americana. Né? Ou seja, pessoas da Argentina, do Brasil, do Uruguai, né, da Colômbia, ou seja, padres, né, que foram estudar na Europa e, voltando da Europa, começaram a enxergar, né, a teologia a partir desse viés racionalista. Né? E aí eles introduzem uma coisa que, de certa forma, que é a chave para a compreensão, né, dessa realidade. Primeiro, a gente tem que entender o contexto. Né? O contexto da década de 60 é um contexto, de certa forma, onde os intelectuais estão, por assim dizer, seduzidos pelo marxismo. Né? A gente tem que lembrar que a Revolução Cubana é de 1958, se não me engano. Né? Eu acho que é 58. Perfeito. Né? É mais ou menos nesse período. Né? Então, essa sedução por uma, né, utópica, por uma mudança do mundo, né? As universidades estavam, de certa forma, também seduzidas, né, pelo marxismo, né, por essas ideias marxistas. Esses teólogos também, né, como intelectuais, eles acabam também sendo seduzidos por essas ideias. Né? E eles trazem uma interrogação. Né? Lendo a realidade latino-americana, né, eles começam a perceber que
essa realidade poderia ser analisada com instrumentos, né, que o marxismo trazia, né? E quais são esses instrumentos, né, na verdade, que eles utilizam, por meio do qual eles fazem a mediação, que eles chamam de mediação socioanalítica, né? Seria justamente entender a realidade a partir da luta de classes, né? Uma coisa que eu, vendo o diálogo que você manteve com o professor Biratan Iori, né, ele fala que o marxismo tende a ver a realidade a partir de um antagonismo entre aqueles que são dominados e os dominadores, né? Então, em um lado você tem quem domina e o outro lado você tem quem é dominado. Ou seja, para o marxismo é um jogo de soma zero, né? Porque se você tem, por um lado, gente que é oprimida, é porque, né, de certa forma, tem um opressor, né? Nunca as duas partes vencem. Quer dizer, se um é pobre é porque a outra é rica, se um é rico é porque a outra é pobre, né? Então, você tende a ver a realidade, né, sobretudo no caso da América Latina, uma realidade de miséria, uma realidade de penúria, uma realidade de pouco desenvolvimento tecnológico, uma realidade de desorganização social, típico da década de 60, por exemplo, né? E os teólogos da libertação começam a ver nisso aí, né, toda uma ideia de que se nós somos pobres, se nós somos subdesenvolvidos, se nós estamos nessa situação, é porque nós somos oprimidos, né, pelos países ricos, né? Pessoas pobres no terceiro mundo, né, ou nos países latino-americanos, é porque existem pessoas ricas que exploram essas pessoas pobres, né? Existe uma burguesia que explora os trabalhadores, né? Então, essa leitura, né, essa tentativa de utilizar os instrumentos conceituais do marxismo para ler a realidade e, a partir dele, transformar essa realidade, né, entrou na cabeça desses intelectuais, né? E eles começaram a entender que a revelação, na verdade, né, ou seja, que se as pessoas, melhor dizendo, se as pessoas, né, se toda a sociedade, se os intelectuais estavam buscando, né, a libertação, né, na América Latina, que o principal libertador, no caso, era Deus, né? Deus era libertador, eles conheciam a linguagem religiosa, né? Então, eles vão utilizar toda uma linguagem da libertação que está presente no Antigo Testamento, né? Essa ideia, eu vi o sofrimento do meu povo e vim, né, para libertá-lo, né? Então, Êxodo, todos esses livros, etc. Eles vão tentar fazer uma conciliação difícil, né? Vão tentar fazer um malabarismo para unir essa ideia de libertação, né, da opressão, que é próprio do marxismo, com essa ideia de libertação que Deus, de certa forma, opera na história do povo de Israel. Certo? E qual é o instrumento que eles vão utilizar? Uma ideia chamada lugar teológico. Ou seja, né, o que é isso? Quer dizer o seguinte, que a revelação, né, que acontece a partir, sobretudo, da Sagrada Escritura, ela não deve ser lida do ponto de vista literal, mas ela deve ser entendida como uma experiência de Deus com o seu povo, né? E como Deus escolheu, né, pessoas dentro dessa revelação, ele considera pessoas privilegiadas, no caso aí, qual é o privilegiado? O pobre, o oprimido, o sofredor, né? Esse pobre é o lugar onde Deus se revela, né? Isso na teologia eles chamam de lugar teológico. Então, o lugar teológico já não é vindo já diretamente de Deus e colocado na Sagrada Escritura. O lugar teológico agora é a experiência do pobre. Independente desse pobre, se esse pobre é uma pessoa cristã, se não é cristã, etc., né? Eles começam a ler a realidade, as manifestações de Deus, a partir desse lugar que o pobre ocupa dentro da sociedade, né? Isso, evidentemente, traz uma mudança muito grande do ponto de vista da leitura teológica, né? Uma mudança que acaba, por exemplo, gerando uma série de transformações na maneira como se lê a Sagrada Escritura, né? E também na maneira como se age dentro da realidade. Porque se você começa a interpretar, né, que Deus tem um lado
Deus está ao lado dos pobres, Deus está ao lado dos oprimidos, Deus está ao lado das pessoas que estão precisando. O outro lado, de certa forma, é considerado inimigo desses pobres, desses oprimidos. Então, Deus age na história, né, para vingar os seus pobres, né, daqueles que os oprimem, daqueles que os marginalizam, etc. Né? E daí nós temos toda essa teologia, por exemplo, a teologia negra, por exemplo, onde o negro, né, é o lugar teológico. A teologia feminista, onde a mulher, né, é o lugar teológico, etc. Né? E você começa a ter uma leitura, né, uma hermenêutica bíblica que vai partir desse pressuposto. Né? Ou seja, que vai encarar as lutas do povo, né? Que vai encarar as lutas do povo pela sua libertação como uma ação salvífica de Deus. Ou seja, essa ação salvífica de Deus não ocorre mais numa dimensão transcendente, ela é jogada para a dimensão imanente, ou seja, para dentro da história, né? Para dentro da luta das pessoas, dos povos. É tanto que muitas vezes, por exemplo, o que é que se tentou fazer na década de 60 aqui? Canonizar líderes da esquerda. Né? Che Guevara se tornou um santo. Né? Ou seja, alguém que, por exemplo, embora não professasse nenhum tipo de fé, né, mas pela sua ação de promoção, de justiça social, pelo menos na leitura deles, né, ele deveria ser visto como alguém que é, de certa forma, um representante, de certa forma, alguém que entendeu o significado, né, profundo da fé cristã. Né? Enquanto que os outros que entendem o cristianismo de uma maneira, a partir da revelação, como a tradição, né, de certa forma, confiou, são pessoas alienadas, né, pessoas ingênuas, pessoas que não entenderam o verdadeiro significado, né, do cristianismo. Né? Então a gente pode dizer que a teologia da libertação, de certa forma, representa a fundação de um novo cristianismo. Né? Não sei se eu falei demais e acabei atrapalhando, não. mas assim, eu vou parar formidável, um pouco, porque formidável. aí você tem um tempo de processar e me perguntar alguma coisa. Formidável, professor. Assim, uma aula estupenda, na medida do possível, claro, na limitação aqui do nosso tempo, a respeito da teologia da libertação. E aí, todos que nos assistem, notem o seguinte, tá? Na segunda live, eu conversei com o professor Gabriel Mendes sobre o marxismo cultural, que vai, de certa forma, explicar um pouco sobre a teologia da libertação. Quando Antônio Gramsci, preso lá na cadeia, escreveu seus cadernos dos Cáceres, e ele tendo sido um personagem ocular, ou seja, uma pessoa que observou o que aconteceu na Revolução Russa de 1917, ele mesmo percebeu que os proletários, naquela época, não estavam muito animados com essa ideia da Revolução e sequer participaram de maneira ativa, como o Marx e o Engels acreditavam que participaria. E ele justamente elencou algumas instituições sociais, entre elas, claro, a Igreja, que elas deveriam ser ocupadas, invadidas, tomadas de assalto, justamente para que as ideias marxistas se fizessem presentes nesses espaços sociais, para incutir na mente das pessoas que ocupam esses espaços, universidade, escola, religião, a mídia, intelectuais e outros tantos espaços, para justamente incutir na mente do cidadão comum o ideal marxista, o ideal revolucionário. Então, notem que, de forma alguma, esse produto que nós temos hoje, por exemplo, de padres defendendo pautas e ideias que são contra a doutrina da Igreja Católica, ou até mesmo padres que fazem justamente o que o professor Camilo falou, que apresentam Jesus Cristo como sendo um hippie, né? um indivíduo que compareceu a Woodstock, por exemplo, ao festival de Woodstock, né? Defendendo livre drogas, paz e amor. Notem que esse personagem construído pela teologia da libertação tem um objetivo muito claro, que é justamente destruir a Igreja Católica, pelo menos essa é a minha leitura, professor, de dentro para fora. Né? E aí, professor, é impossível não lembrar que os santíssimos papas, entre eles três, o Papa Pio, o Papa Leão e o próprio Papa João Paulo II, eles mesmos se posicionaram e vieram, o Leão e o Pio, antes, inclusive, do próprio Concílio Vaticano II, eles mesmos já alertavam para o perigo da ideologia marxista. Eles têm, inclusive, documentos oficiais, né, professor? Que são as chamadas encíclicas papais, onde eles se posicionaram, né, de maneira aguerrida e veementemente contra a doutrina marxista, contra o comunismo, contra o liberalismo no seio da Igreja Católica, e deixaram muito claro que você não pode ser comunista e cristão. Não é possível. Tanto é que é passível, por exemplo, punido de
a excomunhão ex cathedra, ou seja, é instantânea, né? É uma excomunhão sumária, né, professor? E aí, justamente, aí eu passo a pergunta, mais uma pergunta para o senhor. E, pessoal, mais uma vez, tá? Fiquem à vontade para enviar perguntas ao professor aqui mesmo no espaço das perguntas e para compartilhar essa nossa live aqui, que nós estamos aqui ainda no começo, se é que é possível falar assim, dessa nossa conversa. Professor, a minha pergunta é a seguinte: tendo em vista que papas, ou seja, autoridades máximas, descendentes de Pedro, né, o primeiro papa da Igreja Católica, se posicionaram de maneira veemente, de maneira aguerrida, de maneira contundente contra o marxismo, contra o comunismo, contra o socialismo, a pergunta que eu faço ao senhor, e acredito eu talvez seja um pouco polêmica, o que é que o senhor acha desses comunistas, por exemplo, Haddad e Manuela Dávila, só para citar esses dois, que comparecem à Igreja Católica a cada 4 anos para se pintarem, para se posarem como sendo católicos? O que é que o senhor acha desses católicos comunistas, professor? Na verdade, assim, a gente tem que entender o fenômeno político, né, e não se deixar enganar, né? Eles entenderam, né, que, como Gramsci já havia entendido, né, na década de 30, né, que a cultura Gramsci representa um revisionismo das teorias marxistas, né? No marxismo tradicional, né, a cultura ela tem pouco valor, né? O próprio Marx, nos seus escritos, né, os manuscritos econômico-filosóficos, né, vai levantar aquela famosa tese dele, né, que ele vai dizer, na qual ele vai defender que, em última instância, é a infraestrutura da sociedade que determina a superestrutura, né? Ou seja, são os meios de produção, né, é o modo de produção, de certa forma, que vai, de certa forma, influenciar, em última instância, toda a cultura, toda a religião, etc. Tal. Inclusive, ele tenta, né, no seu textinho sobre os modos de produção, mostrar, dividir a humanidade em 4 ou 5 modos de produção, a história da humanidade, e demonstrar como que a cada tipo, né, a cada modo de produção corresponde uma superestrutura específica, né? E o modo de produção capitalista, ele pressupõe a democracia liberal, burguesa, né? Mais o protestantismo que o catolicismo, etc. Né? Só que esse instrumento, né, de certa forma, socioanalítico do marxismo se mostrou muito ingênuo, né? Muito simplório, né? E Gramsci já, de certa forma, entendeu, né, que para que a revolução se operasse, como o senhor mesmo explicou antes, era preciso que a cultura fosse modificada aos poucos, né? Que as pessoas, né, que as instituições fossem modificadas por dentro, né? Daí, Gramsci falar do intelectual orgânico. O que é um intelectual orgânico? É aquele intelectual comprometido com os ideais revolucionários, com os ideais socialistas e comunistas, né? E que iria transformar a cultura, né? Que iria, de certa forma, promover um revisionismo cultural dentro das instituições, né? A escola aí passa a ser importante, a cultura passa a ser importante para o marxismo, né? É gramsciana, inclusive, essa ideia do hoje chamado marxismo cultural, né? Hoje, a esquerda trabalha, por exemplo, com categorias como né, os indígenas, os negros, os gays, etc. Isso para Marx não tinha valor socioanalítico nenhum, né? Marx estava interessado em investigar, né, o modo de produção, né? A classe revolucionária para Marx era o proletariado, e somente o proletariado. Então, independente da cor, da raça, da opção, orientação sexual desse proletário, né, professor? Exatamente. Né? Isso para Marx não tinha valor nenhum. Né? Mulher, negro, etc. Para Marx, você não encontra, né, na obra de Marx elementos que deem valor a isso. Né? Mas no marxismo cultural, né, isso passa a ter eles são convertidos em sujeitos revolucionários. A mulher oprimida Perfeito. agora é um sujeito revolucionário, né? O negro oprimido é um sujeito revolucionário, né? Então, isso essa mudança dentro do próprio marxismo, esse revisionismo dentro do próprio marxismo que é capaz de gerar, por exemplo, a teologia da libertação. Porque a religião aí agora se transforma num elemento importante da revolução, né?
Um tipo determinado de religião pode favorecer a revolução, né? E aí, por exemplo, os políticos, né, eles aprenderam isso, né? Eles sabem isso. Haddad é um professor universitário, né? E eles entenderam, né, por instinto político, né, que o povo tem religião, né? Que essa conversa, né, de ateísmo, essa conversa, né, de racionalismo, eles não atingem as massas eleitorais, né? E para isso eles querem vender uma ideia que eles também professam fé religiosa, né? Quando na verdade eles têm a maior hostilidade, né, ao catolicismo, né? E aquilo ali é um puro teatro, né? E é triste, né, verificarmos que membros do clero, né, compactuam com aquele tipo de teatro, né? Aquilo não é, quer dizer, uma pessoa que se presta, né, um político que se presta, né, ele não é nem fiel às suas próprias convicções, porque se ele se presta para vencer uma eleição, aquele tipo de teatralidade, né, a beijar, né, o altar, quando na verdade ele nem crê que esse altar exista, né, isso já fala muito sobre o tipo de personalidade que essas pessoas têm. Perfeito, perfeito. Essa sua leitura do persona político, né, que de certa forma não está em concordância com a fé cristã, assim, acredito ser fundamental para a gente compreender o abismo, né, professor, que a gente está imerso justamente, não tão somente, claro, pelos políticos que adotam, né, afinal de contas devemos lembrar a todos que nos assistem que o Brasil é majoritariamente cristão, né, por mais que tenhamos muitos cristãos de IBGE ou católicos de IBGE, ainda assim é uma parcela significativa, quantitativa, da maior parte da população brasileira a professar a fé cristã. A minha esposa aqui, professor, que está nos assistindo, uma telespectadora assídua dessas lives que eu, porventura, faço, ela comentou aqui que essa questão... Não, essa questão que o senhor falou sobre o marxismo cultural e esse novo marxismo utilizasse justamente desses sujeitos da revolução, é chamada também de interseccionalidade, professor. Ela me pontuou aqui, que é um tema que ela tem estudado, justamente, por exemplo, de como os movimentos sociais, os movimentos revolucionários, uma vez que não foi possível a adesão em massa dos proletários à revolução, ao chamado pela revolução, como previu o Marx e o Engels no seu manifesto comunista, eles justamente passaram a adotar todo mundo que tem uma briga, todo mundo que tem um problema com alguma coisa na sociedade, né? Então, para as mulheres, os opressores são os homens, para os homossexuais são os héteros, como bem falou o senhor, né, professor? Professor, fazendo mais uma pergunta, até porque pelo que me consta, me corrija se eu estiver errado, eu acho que já estamos caminhando para quase uma hora de conversa, então note como o tempo passa rápido quando nós estamos falando sobre um assunto, pelo menos tanto da minha parte quanto do professor, interessantíssimo. Certamente eu passaria mais algumas horas conversando com vossa pessoa acerca desse assunto que muito me interessa. Agora, professor, como um cristão convertido, não vou dizer convertido não, mas que voltou para o braço da Igreja Católica, para o seio da Igreja Católica, assim como o senhor, eu tive a minha fase adolescente, rebelde, ateu, e aí a vida adulta me chamou de volta e algumas experiências pessoais me trouxe de volta para o seio da Igreja Católica, professor. Eu queria saber qual é a sua opinião, por exemplo, acerca desses padres, desses párocos, até mesmo os bispos, infelizmente, professor, que utilizam-se justamente do espaço, por exemplo, da homilia, que é o espaço onde o pároco, o padre ou até mesmo o bispo deveria justamente fazer uma leitura dos escritos sagrados de forma a honrar o que ali está escrito, e esses mesmos indivíduos, professor, utilizam esse espaço para militar, para blasfemar contra a própria Igreja Católica. Eu não sei o senhor, professor, mas sinto-me muito triste quando eu presencio uma fala desse tipo em algum púlpito, em algum altar da Igreja Católica. O senhor tem essa mesma impressão que eu, professor? Sim, eu acho que todos nós, né, de certa forma, acabamos passando por alguma experiência dessa, né, quando da nossa presença, né, em algum evento religioso, etc. Eu acho que o marxismo, né, ele, de certa forma, apresenta essa dimensão, né, de sedução também para o clero, né? Muitas vezes nas crises de fé,
nas crises da própria experiência religiosa, né, essa linguagem, né, de sedução que o marxismo traz, né, essa busca por um reconhecimento dentro das classes falantes ou das categorias falantes da sociedade, né, os intelectuais, sair de um discurso, de certa forma, de gueto, né, de um grupo religioso específico, né, e começar a falar numa linguagem cada vez mais ampla, né, essa tentativa de falar numa linguagem da sociedade como um todo, né. De certa forma, isso implica, né, um abandonar, né, de certas categorias religiosas, de certos meios utilizados, né, como se Jesus precisasse de um adornamento, né, de uma atualização, né, e dessa forma você tem que falar uma linguagem, né, que esteja em consonância com a política do momento, né. Eu particularmente não gosto, né, às vezes em que eu vou para um ambiente religioso e encontro né, essa transformação do altar, né, num púlpito, eu creio que isso, de certa forma, empobrece bastante, né, e é, de certa forma, uma traição àquilo que é aquele momento, né. Eu já vi, e alguns, né, fazem uma propaganda política aberta, né, e a gente tem que levar em consideração que as pessoas que frequentam, né, aquela assembleia litúrgica, elas professam credos, né, políticos diferentes e que necessariamente não estão não reconciliáveis com os valores cristãos e com a experiência cristã, né? Só que quando um representante, que é o sacerdote, toma partido, né, por um tipo de certa forma, credo político, né, ele acaba excluindo e criando divisões dentro do ambiente, porque a função dele não é essa. A função dele como sacerdote, né, não é fazer né, de certa forma, estabelecer uma relação, né, com práticas políticas imediatas, né. Inclusive, o próprio Concílio Vaticano II e a doutrina social da Igreja fala sobre isso, né, que chama de pluralismo das opções temporais, né. Ou seja, o que o concílio está querendo dizer é o seguinte, né, é que, e antes mesmo do concílio, né, na própria doutrina social da Igreja, se fala a partir de outros nomes disso, né. O que é isso? Né? O pluralismo das opções temporais quer dizer o seguinte, que existem muitas possibilidades técnicas de resolver problemas, né, várias, né, que estão em consonância com os valores do Evangelho, né? O Evangelho não precisa escolher um tipo de certa forma, organização social e política para que somente aquele é a única forma evangélica de se resolver o problema. Não existe isso, né? Se você lê o Evangelho lá, se você lê a Revelação, você vai entender que não existe uma única maneira. Ele não advoga por exemplo, regimes políticos, né? Embora Israel tenha vivido um tempo como uma monarquia, isso não quer dizer que toda nação cristã, todo povo cristão, tem que ser necessariamente monarquista, né? Você pode ter outros regimes de governo que estão em consonância com os valores evangélicos, né? E sem necessariamente tomar partido por uma forma específica, né? Isso chama de pluralismo das opções temporais, né? Os padres parecem que não entendem isso, né? Quer dizer, então só existe uma forma de fazer política, tem que ter um regime específico, né? Por exemplo, quando começam as considerações sobre o capitalismo, que eu considero muito imprudentes, né? O capitalismo é mau, né? O capitalismo é anticristão, né? O capitalismo, sei lá, o capitalismo é uma organização da vida econômica, né? E depende da moralidade dos sujeitos que estão vivendo essa relação capitalista, né? Agora, quando os pares transformam isso, né, em estruturas, né, de certa forma, né, acabam sendo boas ou ruins,
né? Isso é bastante pernicioso. E, assim, no meu modo de ver, eu não posso julgar o coração de ninguém, né? Não estou dentro das pessoas para saber se as pessoas fazem com má fé ou não. Às vezes eu descubro que sim, né? Mas, assim, eu vejo isso um grave equívoco, né? Que lesa, né, a boa fé e a ingenuidade de certas pessoas e, de certa forma, afasta pessoas que são têm um olhar mais aguçado, né, da igreja, né, e da prática religiosa. Perfeito, perfeito. Teve um comentário aqui, professor, enquanto o senhor falava, do Gabriel Augusto, né? Transformando a divindade do Cristo em pautas sociais e militâncias, né? Algo muito triste, né, professor? Pois bem, professor, eu vou aqui dar uma olhada nas perguntas, tá, pessoal? Lembrando, chegaram aqui algumas perguntas, caso não seja possível, claro, o professor responder todas elas por conta do avançar do tempo, eu havia me comprometido ao professor que nossa conversa talvez duraria um pouco mais de 1 hora, 1 hora e 10, 1 hora e 15, que é justamente, professor, a média, até para a gente não estender muito e, claro, não tomar o tempo do senhor. Mas permita-me, professor, colocar já a primeira pergunta aqui na tela. Vamos lá. Pronto, já começamos com uma pergunta polêmica, tá, professor? Falem rapidamente sobre a campanha da fraternidade. Professor, comece. Eu tenho minha opinião sobre a campanha da fraternidade, mas eu queria ouvir primeiro a do senhor. Campanha Bom, polêmica desse ano, né? a campanha da fraternidade é uma campanha que desse ano. Eu não li todo o texto, eu cheguei a ler algumas partes do texto que realmente não representam a minha leitura, né, da realidade social, né? Durante muito tempo, né, na pastoral do Brasil, e geralmente nesses textos da campanha da fraternidade, né, os textos são divididos em 3 partes, né? Que chamam de ver, julgar e agir, né? Essa ideia do ver, julgar e agir é uma ideia até interessante, né? O problema você vai ver, mas com que óculos você vai ver, né? Então, se você vai utilizar, né, a mediação socioanalítica do marxismo, evidentemente que esse seu olhar para a realidade vai ser um olhar enviesado, né? Seu julgamento sobre a realidade também vai ser um julgamento enviesado, porque você tem um olhar sobre ela enviesado. E o seu agir será um agir equivocado. Porque quando você não vê bem, você vai julgar mal e vai agir equivocadamente, né? Então, assim, até a ideia, né, da campanha é interessante, né? Que o tema é Cristo é a nossa paz, né? Uma preocupação com as divisões, né, com todo esse clima, né, que tem assolado o país, né? É interessante que a gente reflita, de certa forma, como Cristo pode unir as pessoas, né? Como o amor de Cristo pode gerar fraternidade, né? Mesmo reconhecendo as diferenças que existem entre nós, né? Só que quando você vai fazer, né, você tem uma intenção de fazer isso, e acaba, de certa forma, atacando, fazendo análises enviesadas da realidade, né? E se colocando como o lado certo e os outros como o lado errado, você acaba, de certa forma, dividindo, fraturando, né, ainda mais, né, gerando mais discórdia, né, como a reação que se deu à campanha da fraternidade, né? Que, inclusive, né, geralmente ela é organizada o texto é produzido pela CNBB, né, não pelos bispos em si, que os bispos não produzem isso, mas isso é produzido pela assessoria CONIC, dos bispos. pela CONIC. Né? Nesse caso, né, que foi, se eu não me engano, de 5 em 5 anos, né, como a campanha da fraternidade é ecumênica, né, de 5 em 5 anos é o CONIC, do qual a Igreja Católica é membro, que produz esse texto. Então, a assessoria desses grupos, né, é que, de certa forma, produziu. Inclusive, o presidente da CNBB, né, depois que percebeu, né, o fracasso, né, da campanha em si, né, por conta da não adesão das pessoas, né, lançou um vídeo. E por parte de alguns padres, né, professor? Inclusive, alguns padres abertamente se recusaram a levar adiante a CF dentro da sua própria paróquia. O próprio presidente da CNBB disse que não compactuava, né? Havia pontos em que ele não compactuava com a leitura
que ele não diria aquilo da forma como foi dito, mas que levasse em consideração, né, a dimensão mais religiosa. Quer dizer, se era para fazer isso, por que não fizeram isso antes? Né? Por que não levar em consideração mais esse apelo de Cristo pela nossa conversão, né? Essa ideia de que nós somos irmãos, que apesar das diferenças, nós devemos dialogar para nos entender, né? Seria mais interessante, né, do que mascarar isso, né, e priorizar no texto análises da realidade que, de certa forma, são discutíveis, né? Porque o clero, né, os padres, os bispos, né, eles não têm competência técnica para fazer uma análise aprofundada da realidade social. E isso jamais será consensual, porque até mesmo entre aqueles que têm competência para isso, né, a maneira de olhar a realidade é diferente. Isso vai gerar, né, discussões, vai gerar, né, disputas, etc. Né? Então, eu achei, assim, para ficar, no mínimo, muito imprudente, né, certas colocações e equivocadas, no meu modo de entender, né, na sua análise sobre o que acontece hoje na sociedade brasileira. Perfeito. Eu tendo a concordar, professor, com o senhor em grande medida, e apenas para fazer um acréscimo, também, assim como o senhor não tive a oportunidade de ler todo o texto da campanha da fraternidade, vi alguns vídeos aqui e ali, posições dos dois lados, eu vi alguns vídeos, inclusive extensos, de padres defendendo a campanha da fraternidade, outros párocos, padres e bispos, trazendo um ponto contrário, e a minha reflexão é justamente em consonância com o que o senhor falou, né? Se fosse para defender realmente a fé cristã, que se fosse feito desde o início, né? E não agora tentar correr atrás do prejuízo depois que o texto já foi divulgado, depois que toda essa polêmica, toda essa celeuma já foi levantado, né? Professor, tem aqui mais uma pergunta, e lembrando, pessoal, tá? Por mais que fiquem à vontade, claro, para ainda continuar enviando perguntas, mas, claro, por conta do tempo, talvez não consiga respondê-las, e eu me comprometo a salvar essas perguntas, printar e enviar depois para o professor Camilo, ou para ele responder, ou para ele fazer uma reflexão acerca dessas mesmas perguntas. Afinal de contas, agora o professor Camilo está presente aqui nessa rede social, e é válido pontuar que, antes dessa live, o professor Camilo sequer estava aqui nesse ambiente, e foi a meu convite que ele criou o Instagram em 3, 4 dias e se fez presente aqui nessa nossa live. Então, todos vocês que estão nos assistindo, sintam-se, né? Exatamente, sintam-se privilegiados em estar vendo a fala do professor Camilo agora nas redes sociais. Acho sempre mais do que salutar, professor, que novas vozes surjam nesse ambiente de rede social, compartilhando justamente o ponto contrário. Afinal de contas, essa é a nossa luta terrena aqui, né? Vamos lá, professor. Mais uma pergunta aqui, se me permite. Como diferenciar, professor, o joio do trigo dentro da igreja? Como diferenciar o joio do trigo dentro da igreja? Difícil essa pergunta, difícil. É difícil, né? Porque aí a gente já tem uma dimensão, né? Você não vai conseguir fazer isso simplesmente do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista do estudo. Isso vai ajudar muito, né? Mas vai depender muito também da sua experiência, né? Religiosa, né? Ou seja, como é que você percebe humanamente, né, essa sua experiência de fé, né? Qual a sua relação, né, de certa forma, com Cristo? Então, e isso é de certa forma que vai, por assim dizer, você vai precisar de uma iluminação, né, divina, né, para justamente diferenciar, né? Porque o próprio Jesus ele fala da dificuldade, né? Fala para os discípulos que estavam com ele, que conviviam com ele: eu vos mandarei, né, entre os lobos com peles de cordeiro. Não é isso? Então, muitas vezes é difícil fazer essa diferenciação, né? Você ter certeza, né, de quem é lobo e quem é cordeiro, quem é joio e quem é trigo, né? Agora, é preciso ter uma certa desconfiança, né, de pessoas que ao invés de professarem, né, a fé cristã, ao invés de professarem, né, um aprofundamento da vida espiritual, né, essa abertura que nós temos para Deus, essa necessidade, né, esse senso religioso que nós carregamos, né,
aprofundar essa experiência religiosa, né, ficam muito ligados simplesmente a uma dimensão imanente, uma dimensão política. Né? Claro que a fé cristã tem consequências políticas, mas a fé cristã não é simplesmente um ideário político, não é um esquema político de transformação do mundo. É claro que Jesus quer que a gente transforme o mundo, mas não é, e por isso assim essa dificuldade, né? Porque Jesus também fala que a gente tem que modificar, que a gente tem que se converter, que um mundo novo virá, né? Então tem categorias que facilmente podem ser confundidas, né? Mas é preciso que a gente tenha cuidado com certo tipo de linguagem, né? Certos autores, né? Que fogem um pouco, né? Da tradição, no caso do catolicismo, da tradição de santidade, né? Que é própria do ambiente católico. Né? Se você olhar os santos católicos, você vai ver que o tipo de ação dele é uma ação promotora, né? Do homem, mas não é simplesmente uma ação política, né? De transformação das realidades imanentes. É uma ação religiosa também no seio da sociedade. Né? Eu acho que esse exemplo, né? Se você olhar, leia a vida dos santos, dos grandes santos da igreja, né? Santos do cristianismo. Né? E você vai olhar que essas ações, né? Por exemplo, São Vicente, né? De Paulo, né? Um santo que estava dedicado, né? Às atividades caritativas, né? Que está dedicado ao cuidado dos pobres. Mas você não pode dizer que São Vicente era alguém vendido, né, às ideologias modernas, um racionalista em teologia, né, um teólogo da libertação, né, alguém que professava o marxismo, etc. Né? Então, se você ler a vida dos santos, se você tiver intimidade, né, e tiver sinceridade na sua abertura para Deus. Ótimo, ótimo. Eu, impossível não concordar integralmente e essencialmente com sua fala, professor Camilo. Assine embaixo, façamos de conta que estamos numa Câmara Municipal, assine e subscrevo ao relator. Professor, última pergunta aqui, para não mais ocupar o seu tempo. O Simon Vicente Dias perguntou o seguinte, professor. Os amigos acreditam que a Igreja Católica / evangélica enfraqueceu sua visão de solidariedade aos pobres e por isso o marxismo vem preenchendo esse suposto vazio? Eu acho que o que talvez esteja acontecendo, isso é uma opinião embasada em outros autores, evidentemente, mas que nasce de uma reflexão minha mesmo. Né? Eu acho eu penso que o que acontece é uma fragilização. Né? A, a sociedade moderna impôs à fé cristã desafios de tal magnitude que houve uma fragilização da fé de muitos. Né? Então, o que falta muitas vezes é o senso sobrenatural. Nós perdemos o senso sobrenatural. Né? Nós perdemos essa dimensão de que nós, de certa forma, somos dependência, né, de Deus. Né? A gente perdeu, a modernidade, ela nasce, por assim dizer, né, de uma ideia equivocada de autonomia humana. Né? Como se o próprio ser humano se bastasse. A gente vê, por exemplo, a hermenêutica moderna, né, da Bíblia, né, muito baseada na teologia liberal e a própria hermenêutica utilizada com instrumentos socioanalíticos do marxismo, né, que tende a fazer o quê? Né, a minimizar
Oi, Oh, professor. poxa. Opa, o senhor estava falando sobre o seu caso. O senhor falou, vou contar aqui um caso. Foi. Pronto. Então, eu estudava e fazia teologia bíblica. Eu acho que era 5, se eu não me engano. E a professora, né, falava, era uma freira, né? E ela falava sobre algumas figuras, né, de linguagem, por assim dizer, né, na Sagrada Escritura. E ela falava do episódio da ressurreição de Lázaro, e ela dizia, olha, Lázaro não ressuscitou, né? Isso, na verdade, é só uma imagem que é utilizada no sentido de que se você se dedica aos outros, se você ama, jamais você vai morrer, mas é uma questão moral só, não é uma questão que aconteceu literalmente. Seria muita ingenuidade de nossa parte acreditar isso, e eu assim, fiquei pensando comigo mesmo nessas coisas, e eu dizia assim, bom, se a ressurreição de Lázaro não aconteceu, né, a de Jesus também, e eu fiz essa pergunta a ela. Então isso quer dizer que a ressurreição de Jesus também não aconteceu, quer dizer, o apóstolo Paulo, né, no início do cristianismo, entendeu tão bem isso aí, que ele disse, olha, se Cristo realmente não ressuscitou, nós somos os piores, né, os mais dignos de pena, né, entre todos os homens. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Paulo era sabido, né? Paulo ele representava a inteligência. Quem vai seguir essa pessoa? Se ele não tem nada a nos oferecer, simplesmente é um conto de fada no Evangelho. Né? Então, o grande problema hoje, né, é que falta, né, como o apelo de Jesus, né? Será que quando o Filho do Homem voltar, encontrará fé sobre a terra? Né? Será que a gente tem ainda esse senso sobrenatural de acreditar realmente, né, que Deus age na história e age soberanamente, né, fora das nossas medidas? Né? Então, eu acho que a grande questão é essa. Né? O problema é que, numa mentalidade como a nossa, moderna, né, quem pensa desse jeito é colocado em escanteio. Né? E muita gente não quer ficar em escanteio. Né? Quer continuar se comunicando na sociedade. Né? E muitas vezes se rende aos esquemas que são dominantes dentro da sociedade. Né? Então tem que falar numa linguagem agora que não é mais a linguagem, né, pela qual Deus se revela, mas uma linguagem que possa ser compreendido, uma linguagem pasteurizada, uma linguagem moralizante, né? Uma linguagem só moralizante, né? Uma linguagem só dos valores, né? E o importante não é simplesmente só os valores, é a nossa relação com Deus, né? Porque os valores também são salvos por essa relação. Né? Se a gente verificar lá a história dos discípulos, todos eles pecadores, gente fraca, gente com dificuldade, como nós. Né? Mas todos eles foram salvos pela relação que mantinham com Jesus. Né? Então, os valores estão dentro dessa relação. Né? Quando a gente coloca a moralidade e os valores antes, né, a gente acaba perdendo. Porque, do ponto de vista moralizante, o comunismo também é uma doutrina moralizante. Né? Mas Perfeito. o que falta, né, ao comunismo é justamente essa relação com Deus, essa fé viva, esse senso sobrenatural que hoje, dentro desse contexto moderno, né, se transformou num discurso, de certa forma, fraco. Ótimo, professor. Assim, é esplêndido podê-lo ouvir comunicar-se sobre esses assuntos. Por favor, fica aqui mais uma vez o meu apelo para que o senhor aproveite, já que agora está presente aqui no Instagram, para que continue a fazer isso mais vezes na sua rede social, no Instagram, e compartilhar um pouco do seu saber com as pessoas que o seguem. Né? Inclusive, faço aqui mais uma vez a recomendação. Todos que estão me assistindo, nos assistindo aqui, têm a obrigação moral, o dever de casa, tá? Sigam o professor Camilo Santa Bárbara, que certamente ele irá ficar muito feliz, e quem sabe isso vai dar um vetor de motivação mais ainda para que o professor continue a compartilhar o seu saber com todos nós que aqui habitamos essa rede social. Professor, mais uma vez, só tenho a agradecer o senhor ter topado esse convite meio que de última hora, faltando 3, 4 dias, eu entrei em contato com o senhor a pedido do professor Rodoval. O senhor foi super solícito e super disposto, inclusive, a criar uma rede social, no caso o Instagram, para participar aqui. Eu só tenho a agradecer e fique à vontade, claro, para fazer as considerações finais que o senhor achar necessário. Bom, mais uma vez quero agradecer ao professor Leonardo, né? O incentivo dele foi fundamental para que eu
abrisse lá a minha conta no Instagram, embora eu não tenha familiaridade nenhuma. Peço perdão se não fui assim, suficientemente claro em alguma coisa e assim, a minha inexperiência em tratar, né, de certas temáticas por esse meio, né? Mas, assim, desde já me ponho à disposição, né? Agradeço de coração o incentivo, né? E espero que possa fazer um bom uso dessa conta no Instagram, né? E agradeço também a paciência de todos, né? Por ter me escutado, né? E também pelas perguntas que me ajudaram a dar prosseguimento à nossa reflexão, ao nosso diálogo de hoje. Um diálogo muito informal, né? Eu até tentei catalogar algumas coisas que eu já tinha escrito antes, mas eu me mudei na verdade há um tempo já, mas no lugar onde eu estou morando agora é um local um pouco pequeno e minha biblioteca está toda em caixas. E eu não consigo mexer praticamente nada, então está tudo preso, né? Como eu tenho muita coisa ainda, né, em caderno, anotado, manuscrito, então isso dificulta bastante, né? Mas, assim, de qualquer maneira, eu agradeço a atenção de todos, sobretudo ao professor Leonardo pelo convite e pela delicadeza, pela gentileza de ter compartilhado essa noite, né, esse diálogo comigo. Nada, eu que agradeço, professor, mais uma vez. E passado esse momento de pandemia, vamos marcar aí um bom chopp gelado, como só os católicos são a favor, por exemplo, entre a minha pessoa e a sua, o professor Rodaval, que certamente teremos assuntos interessantíssimos para tratarmos pessoalmente, passada, claro, esse momento de pandemia, cuja qual todos nós estamos encarcerados, né, obrigatoriamente em nossas residências. Pois bem, pessoal, e assim eu me despeço de todos vocês que estão nos assistindo. Só lembrando, tá, pessoal? Essa aqui é a 6ª live dessa semana. Nós já falamos aqui, já tratei com outros convidados ilustres, tal como o professor Camilo, inclusive, professor Biratã, professora Ana Maria Camargo, professor Gabriel Mendes, a professora Aires Rondon da Venezuela. Todos os temas foram em volta do marxismo, ou melhor, sobre o que não te contaram sobre o marxismo, e amanhã temos a última live, onde uma grande surpresa será anunciada a todos que se fizerem presentes, com o queridíssimo meu amigo, o Lucas Bellinello, que é organizador e administrador de uma das páginas mais seguidas aqui no Instagram, professor, sobre liberalismo e humor e economia, que é a página Sentinelas da Liberdade. Então, fiquem à vontade, claro, não tão somente para compartilhar essa live com mais pessoas, assistirem as outras lives, todas elas ficarão salvas até esse domingo, e acredito que, espero que pelo menos tenha servido. Afinal de contas, essa é a função dessas lives, compartilhar o conhecimento e, mais uma vez, aquilo que não te contaram sobre o marxismo. Agradeço mais uma vez ao professor Camilo, desejo a todos uma boa noite, que Deus os abençoe enormemente e nos vemos na live de amanhã, se Deus assim nos permitir. Professor, muito obrigado, tchau, tchau, fique com Deus. Tchau, tchau.